esqueci de falar da questão da heresia, né? A heresia, ela é uma escolha. A heresia, ela pode ser material ou ela pode ser formal. Quando a gente fala de forma, a gente fala de substância, né? Não formato. Forma é a substância, é o ser da coisa, né? E material é a matéria, né, da coisa. Então, uma pessoa ela pode ser herege sem saber que é herege. Aí é o chamado herege material. Ele professa uma heresia, mas ele não entende de teologia, ele não entende os fundamentos daquilo, né? Então, quando uma heresia era difundida e começava a se disseminar, a igreja precisava fazer um concílio para, né, demonstrar que aquela heresia era um erro. Vamos aqui, né? Agora, não pensem vocês que a igreja ela impunha, né, as coisas arbitrariamente, de forma autoritária, né? A igreja, para fazer isso, ela tinha que provar aonde que está a verdade, né? Então, primeiro, né, precisamos conhecer a verdade ontológica da coisa. Então, a igreja, quando ela fazia um concílio, ela fazia para condenar um erro, né? E, desta forma, condenando o erro, você faz com que a verdade se torne mais clara. Certo? Então, às vezes, né, a verdade não está muito clara ainda na nossa época. Então, quando as coisas começam a ficar muito confusas, e aí então a igreja intervém, faz o concílio, né, e mostra a verdade, e ao mostrar a verdade, o que ela vai fazer? Automaticamente ela condena o erro. O Concílio Vaticano II fez o contrário. O Concílio Vaticano II, ele partiu do princípio de que a igreja não devia mais condenar os erros. Ora, se você não condena o erro, você condena a verdade. Porque uma coisa vai excluir a outra. Então esses homens estavam tão, né, impregnados de subjetivismo, eles perderam a noção, né, de verdade ontológica, que eles foram se embebedando com esses erros, né, a tal ponto que já não viam mais erro em nada. Não existe mais erro, né? Não existe mais erro. Ora, se não existe mais erro, então não existe verdade, né? É tudo uma questão, né, de puro subjetivismo. Muito bem. Então, o herege material, né, ele não tem conhecimento, e assim que ele é corrigido, o que vai acontecer? Se ele for honesto, ele vai se submeter à verdade. Ele vai reconhecer que errou, né? Então é dessa forma que a igreja agia. Então, uma vez que você reconhece o erro, né, pronto, está tudo bem. Agora, o herege formal é aquele que, mesmo depois de corrigido, depois que você provou que está errado, ele continua. Ele continua insistindo com aquilo. Aí ele é advertido uma vez, é advertido duas vezes, aí pronto, é herege formal, não tem jeito, né? Aí, excomunhão. Porque é pertinácia no erro. Pertinácia no erro é muito grave, sabe? Porque aí é mentira. A pessoa tem todas as evidências, tem, né, que fazem com que ela possa ter a certeza. A certeza é fundamento da verdade. E mesmo assim a pessoa continua negando, aí a coisa é muito grave. A coisa é muito grave, né? Então aí é herege formal, muito bem, excomungado. São lá os papas da Idade Média.
É a nossa aula de hoje. Aí eu vou citar alguns, né? Aqui, conforme a gente vai falando deles. Vamos começar com Júlio I. Né? Júlio I, de 337, o pontificado dele, até 352. Né? Aqui, o que aconteceu de importante do pontificado dele? Concílio de Sárdica. O que se definiu nesse concílio? Reconhecimento da primazia de Roma. Deixa eu explicar isso aqui que é muito interessante, né? Nesse período aí do Júlio I, ainda não tinha acontecido, né? Não tínhamos ainda um império cristão. Né? O que nós tínhamos aí era o seguinte, né? Vocês vão lembrar, Constantino, muito obrigado. O Constantino, ele se converteu ao catolicismo, mas ele, né, não cristianizou o Império Romano. Quem vai fazer isso é Teodósio. Teodósio que vai tornar o cristianismo uma religião oficial, né, e vai proibir o paganismo. O Constantino simplesmente acabou com aquelas leis de Diocleciano e de outros que perseguiam, né, o cristianismo. Ou seja, na época de Constantino acabou a perseguição aos cristãos. Né? E vocês sabem que Constantino ele vai transferir a capital do Império Romano para a parte, né, oriental. Ainda não tinha essa divisão, Império Romano Ocidental, Oriental, vai ter depois, né, da morte de Teodósio. Mas aqui a gente já via, né, nós vimos na nossa aula, série de aulas sobre os imperadores romanos, que Roma já não era mais, né, assim, vamos dizer assim, o centro da corte imperial. Né? Essa coisa já estava mais difundida. E o Constantino então vai transferir isso para Bizâncio, que mais tarde vai ser chamado de Constantinopla em homenagem a Constantino. Então a sede, né, do poder temporal do Império Romano vai ser Bizâncio. Mas Roma vai passar a ser agora, né, a Roma, né, eterna. Então, está havendo aqui um processo, né, na história, porque Deus é autor da história, Deus vai moldando a história. Então, nesse momento aqui, que alguns, né, bispos, o que acontece? A Igreja Católica é uma hierarquia, mas você tem um bispado, né? Esse bispado é mais ou menos, né, todos os bispos têm o mesmo, né? Mas você tem uma diferença de acordo com, né, a diocese, a importância da diocese que cada bispo atua. Né? Então, dependendo do tamanho, né, da diocese ou da importância econômica, né, ou política que aquela diocese tem, você vai ter uma certa diferença. Então, conforme a capital do Império agora estava no Oriente, você vai ver muitos os bispos, né, da parte oriental, reivindicando essa questão da primazia, né, porque foi definida a primazia desde o princípio, porque São Pedro, né, ele fez seu apostolado como bispo de Roma. Então, né, ninguém questionava isso. Quando passou-se a questionar, aí então vamos fazer o concílio para definir. Então, o concílio de Sárdica, o Papa Júlio I vai definir então que a primazia é de Roma, ou seja, o Papa tem que ser o bispo de Roma. Foi o Papa Júlio I que inventou isso? Não, não foi ele que inventou isso. Ele faz o concílio para afirmar uma verdade, porque naquela época já estava se começando a querer tirar, né, essa primazia de Roma. Então nós temos essa primazia de Roma até hoje, porque, né, nós tivemos aqui afirmado no concílio. Esse concílio, então, não é
não é como o Concílio Vaticano II, que não quer afirmar verdade nenhuma. Esse aqui sim, esse aqui quis afirmar a verdade, e essa verdade é a verdade de que o bispo de Roma é o sucessor de São Pedro. Né? Depois nós vamos ter o Papa Dámaso. Né? Papa Dámaso é de 366 até o pontificado, tá, gente? Até 384. Esse aqui era, na época, quem governava, né, Roma era Teodósio, filho de Teodósio. Então a gente sabe que depois da morte de Teodósio, né, vai haver a divisão do império entre os filhos de Teodósio, né? Então vai ter o Império Romano do Ocidente com o Honório e o Império Romano do Oriente com o Arcádio. Né? E aí essa questão de Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, né, vai provocar, né, uma série de disputas ali entre os imperadores depois da morte desses dois irmãos. Né? Nós já vimos isso nas outras aulas. Mas nesse momento aí, né, do Papa Dámaso, que essa situação vai estar mais grave, né, querendo que essa primazia do bispado não seja mais em Roma, seja, né, na parte oriental. E nós já vimos que o Império Romano, a parte ocidental, começa a sofrer, né, pressão dos bárbaros. Boa parte disso porque a parte oriental jogava os bárbaros para o ocidente. Quando os bárbaros vinham, primeiro chegavam pelo Oriente, né? E os imperadores do Oriente davam dinheiro para eles e tal, faziam acordos e jogavam eles para cima da parte ocidental do Império. Então esse Papa está sofrendo essa pressão, mas mesmo assim ele fala, não, continuar em Roma. Né? Então isso aqui por isso que é importante, né? A gente ver como esses papas eles defendiam a verdade. Né? Depois o Papa Cirício, 384 a 399. Bom, então aqui, né, nós já falamos que foi Teodósio que fez, né, tornou o cristianismo religião oficial do Império. Então aqui nós já temos um Papa, né, né, de um Império cristão. Então Roma, tanto a oriental quanto a ocidental, a religião, né, do Estado, a religião oficial, é o catolicismo. Então, a gente vê, né, a importância que o Papa tem ali já, porque, né, ele não cede à pressão desses imperadores orientais, desses patriarcas, né, que eram os bispos do Oriente, e mantém, né, a sucessão apostólica com a sede de Roma, né, com o bispo de Roma. Aí entramos na época de Inocêncio I. Então Inocêncio I, né, pontificado dele é de 402, 417. Né? Aí vocês lembram o que aconteceu nessa época aí, né? Essa época aí é a época que os visigodos, né, vão invadir Roma e vão saquear Roma. O Papa, nessa época, ele não estava em Roma, na época da invasão, né, dos visigodos, invasão de Alarico. Ele estava em Ravenna, a capital do Império
da parte ocidental tinha sido transferida para Ravenna, não era mais Roma. Mas você vê que a igreja está segurando as pontas lá em Roma, né? O imperador já não está mais em Roma, o imperador do Oriente está lá em Constantinopla, o imperador do Ocidente está em Ravenna. Ravenna ficava ali uma região mais pantanosa, tal, e ficava mais próxima do Oriente, Península Itálica, né? Mas tinha mais facilidade de contato com a parte oriental do Império, de modo que o imperador ficava mais protegido. O Alarico, quando ele vai fazer essa invasão em Roma, né, ele vai procurar fazer aquela chantagem, né? Ele vai pedir dinheiro, entendeu? Eu quero dinheiro, senão eu vou invadir. E aí vai começar a negociar com o imperador, né? O imperador Honório, dessa época do Papa Inocêncio I. Então o Papa vai estar lá em Ravenna para tratar dessas negociações, né? E nesse momento aí o Alarico invade Roma. Ele tinha feito um cerco, né? Que vai durar alguns meses, e depois ele vai invadir, vai saquear Roma. Então aí cai, né? Roma cai, uma humilhação tremenda, né? E aí o Alarico rouba, saqueia tudo e tal. As pessoas vão se refugiar nas igrejas, ele não vai matar as pessoas que se refugiam nas igrejas. Eles eram cristãos, os visigodos, mas eram arianos, ou seja, tinham caído na heresia ariana, né? E depois o Alarico vai saquear Roma e vai embora, né? Então, essa época é muito dura, uma época muito difícil também. Nós vimos que os primeiros séculos foram só de mártires, né? De papas mártires, né? Ou seja, sofriam todo tipo de tortura e suportavam, morriam, entendeu? Mas não abandonavam, né? Antes de seguir adiante, eu ia citar outra coisa aqui, né? A história de São Marcelino. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para a época de Diocleciano, né? Então Diocleciano, ele fez uma grande perseguição aos cristãos, né? Ele e o Maximiano. Eram os dois Augustos, né? Lembra que nós tínhamos falado que tinha dividido, fez uma tetrarquia do Império, né? Então, mais por influência do Maximiliano, ele começou a perseguição feroz aos cristãos até chegar no Papa. Então o Papa era São Marcelino. São Marcelino foi torturado, né? E obrigado a acender incenso para os deuses romanos. E, com medo de morrer, ele vai fazer um ato público de apostasia. Então ele vai publicamente lá, né, fazer um ato de adoração aos deuses pagãos romanos. Olha que coisa. Então eu disse, se o Sede Vacantista tivesse certo, ele tinha perdido o pontificado dele aí. Porque, ele era um velho, foi torturado, foi obrigado, não importa. Os outros morreram mártires, entendeu? O que acontece é que a gente não pode cair no erro donatista. Como é que eram os donatistas? Os donatistas dessa época também, da perseguição de Diocleciano. Para eles, essas pessoas que cederam à tortura, né, e apostataram, não mereciam perdão mais, né? Nem todo mundo, aprendam isso, gente, nem todo mundo tem essa força, sabe, para aguentar certas coisas. Agora, Deus, né? Deus é misericordioso, a pessoa se arrepende. E quando a pessoa se arrepende, verdadeiramente, Deus perdoa. Aprendam isso, né? Aprendam isso. Então, para os donatistas, não. Essas pessoas que apostataram por medo de morrer, torturadas, e as torturas eram horríveis, né? Essas pessoas, nem com arrependimento, elas deveriam voltar mais para a igreja. A igreja condenou isso. A igreja condenou o donatismo. Porque se a pessoa se arrependeu, a igreja perdoa. Deus perdoa. Você faz a confissão. Gente, a gente não pode duvidar do sangue de Nosso Senhor que foi derramado. Uma gota de sangue de Nosso Senhor seria suficiente para perdoar qualquer pecado. Disse que uma lágrima do menino Jesus já seria o bastante. Duvidar disso, duvidar da misericórdia de Deus, duvidar da justiça de Deus,
por querer se tomar a justiça de Deus para si, sabe? Então o Papa fez um ato de apostasia pública. Depois foi solto. Só que depois que ele foi solto, ele se arrependeu. E caiu em si, caiu em si, profundo arrependimento, mandou convocar os bispos que ele pôde, e olha o que aconteceu. Deixa eu citar aqui, na obra do padre Jean Croiset, esse padre foi um padre que foi muito amigo de Santa Margarida Maria Alacoque, do século XVIII. Ele escreve sobre o Papa São Marcelino. Ele diz assim, isso aqui na hora do concílio lá. Aturdidos, os padres, ao verem em estado e traje tão humilhante a cabeça visível da igreja, porque quando o Papa apareceu, ele não apareceu vestido de Papa, ele apareceu vestido de mendigo. Porque é necessário, no caso de uma autoridade pública, foi o que fez, por exemplo, o imperador Teodósio também, quando ele vai se humilhar lá diante de Santo Ambrósio, como fez o rei Davi também. Então, se uma autoridade pública comete um ato escandaloso, não basta só que se arrependa, precisa fazer um ato de reparação pública. Então, o que ele faz? Ele vai se apresentar não como um papa, como um mendigo. E os padres, quando veem aquilo, ficam atordoados, vendo a cabeça visível da igreja, o Papa naquele estado, chorando, assim, deformado de lágrimas e vestido como um mendigo, humilhando-se. E todos falaram uma só voz: a primeira sede do mundo não reconhece tribunal superior, nem pode ser julgada por algum outro. Já que imitaste a Pedro pecador, imita a Pedro penitente. Sede sua cópia, como sois seu sucessor. Por sua contrição e por suas lágrimas obteve ele a remissão de seus pecados, falando de Pedro. Pela vossa, deveis vós esperar da bondade infinita de Deus a remissão dos vossos. Nenhum de nós terá a ousadia de julgar-vos, sede vós mesmo vosso juiz, a vós toca reparar o escândalo que destes. Papa São Marcelino, santo, entendeu? Então, quem somos nós para poder dizer que o Papa não é Papa? Foi um ato de apostasia pública. Foi um ato de apostasia pública. Se arrependeu, fez o seu ato de contrição publicamente. Por que nós não devemos rezar pelo Francisco? Ele não pode também se arrepender? É isso que a gente quer dele, do Papa Francisco. A gente quer o Papa Francisco chorando como Pedro chorou, de arrependimento. Pedro negou Cristo 3 vezes. São Pedro cedeu à pressão dos judaizantes e quase ia caindo em erro. São Pedro tentou fugir de Roma para evitar o martírio. Depois retornou. Bom, nas quedas de São Pedro, ele se arrependia. Que, gente, uma coisa é o arrependimento, outra coisa é o remorso. O arrependimento é bem diferente do remorso. O arrependimento é quando você sofre pelo pecado que você cometeu. É um sofrimento pelo pecado que você cometeu, a tal ponto que você passa a odiar aquele pecado. Embora nossa fraqueza, no pecado original, pode nos levar a cometer o mesmo pecado de novo. Mas aquela contrição, daquele arrependimento, ela é verdadeira, porque você passa a odiar o seu pecado. O remorso não. O remorso, você teme as consequências daquilo que você fez. Então você está chorando, não é com arrependimento, é porque você está vendo a besteira que você fez e a besteira que aquilo vai dar. Esse foi o caso de Judas. Judas não arrependeu-se, ele sentiu remorso.
São Pedro arrependeu-se de ter negado Cristo. Né? Então não pode um homem se arrepender e ser perdoado por Deus. Não podemos duvidar da misericórdia de Deus, nem do arrependimento dos homens. Né? Então, aqui eu falei de Inocêncio I, agora outro Papa, Leão I. Aqui, esses papas aqui eram incríveis, né? Porque você está vendo, né? Essa época de Leão I é a época que Roma está sendo devastada, né? A Roma Imperial ali, a parte ocidental do Império está sendo completamente devastada. De um lado, né, os lombardos acabando com a Península Itálica, dominando tudo, e por outro lado a pressão religiosa em Bizâncio para que a sede temporal do poder, né, do Papa passe para lá, para o Oriente. E Leão I segurando essa encrenca toda ali, entendeu? Mantendo firme, né? Então, esse período do Leão I, devastação bárbara da Roma Imperial. Me refiro aqui à parte ocidental. Né? Então, Roma está caindo, mas a única coisa que vai ficar de pé é a igreja. É a igreja que vai permanecer. Não sei se vocês vão lembrar do episódio que eu disse, né, na outra aula, quando o Leão I é chamado, né, o Leão Magno, né, o Grande, né? Esqueci de botar aqui o pontificado dele, é de 440 a 461. Né? É ele que vai lá, olha que coisa, hein? Botar o Átila, né, o rei dos hunos. Era o terror dos terrores, né? Era chamado flagelo de Deus, né? Então quando o Átila vinha, todo mundo corria. E aí o Papa foi lá, sozinho, né? Encontrar o Átila, o rei dos hunos. E a coragem que tinha o Papa. Né? Por isso que eu falo, entendeu? Tem papas que eram assim. Tem outros que eram mais fracos. Né? E acabavam, né, como foi o caso de São Marcelino. Leão Magno vai lá e diz que o Átila, né, recuou e foi embora. Aí perguntaram para o Átila depois, ele falou, você foi por causa de um nome desse, os hunos, né, perguntando, né? Falou, não foi por causa dele não, é porque aquele eu vi lá um homem que estava pegando fogo atrás dele com uma espada de fogo. Aí por isso que eu fiquei com medo. Né? Então você vê assim a força que tinham esses papas, né? Isso aqui é porque Roma está sendo devastada, né? O Império, né? E também vai ter, durante o pontificado dele, o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia foi no ano 451, né? E ele rejeitou, não aceitou o cânon 28, que colocava Constantinopla em primazia junto com Roma. Então lá no meio do concílio os caras, você vê como é que esse pessoal do Oriente, né? Por isso que depois vai dar o cisma do Oriente. Né? Nós estamos vendo que eles já estão com essa ideia desde o princípio. Né?
Fizeram concílio e aí no meio do concílio colocaram o cano, né, o cano 28, para colocar Constantinopla em poder de primazia junto com Roma. Eles tinham uma boa razão para dizer isso, porque está destruindo o Império do Ocidente. Mas o que o Papa diz? O Papa diz assim, o Império vai cair, mas Roma não cai. A Roma eterna não cai. Entendeu? E ele não vai aceitar esse cano. É importante. O que eu quero que vocês vejam com essa aula é esse equilíbrio, né, que vai se formando entre o poder temporal, né, e o poder espiritual. Então, vamos retomar aqui um raciocínio antes de eu dar sequência aqui nesses papas, né? Porque eu já disse em outra aula que Platão, ele quando escreveu a República, ele tinha visto um problema impossível. Dizia assim que todo governo, né, todo rei, todo poder temporal, ele tende, né, a se degradar. Então não há para Platão, não havia solução para esse problema, né, porque é uma questão inerente ao homem. É claro que os gregos eles não tinham conhecimento teológico da questão do pecado original, mas eles sabiam que havia essa fraqueza no homem, né, que havia fatalmente toda a forma de governo, né, mais cedo ou mais tarde ela ia se degenerando. Né. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vai dar a solução para o problema, né, quando nosso Senhor Jesus Cristo estabelece a sua igreja aqui. Para dizer o seguinte, né, que todo poder vem de Deus. Todo poder vem de Deus. Né, e este poder é exercido pelos homens, né, porque Deus permite. Então, nosso Senhor disse a Pilatos, né, se não fosse por Deus, não terias autoridade sobre mim. Porque todo poder vem do alto, todo poder vem de Deus. Agora, para que não haja um abuso deste poder temporal, é necessário que haja um poder espiritual. Então, vejam bem, né, o período medieval nunca foi uma teocracia, né? Nunca foi uma teocracia. Teocracia é quando o governante se faz por Deus, né? Muitas vezes você vai ver isso, essa tentação lá no Oriente, na parte oriental. Então eu tenho uma outra aula minha que é sobre o Império Bizantino, né, que fala sobre isso daí. Muitas vezes a gente vai ver essa tentação, isso vai dar no cisma do Oriente, né, que vai virar uma espécie de César no papismo. Então, né, a igreja chamada ortodoxa, porque de ortodoxa não tem nada, né? É heterodoxa, né? Ela vai ficar sob, né, a supremacia do Basileu. O Basileu era o rei, né? Era assim conhecido o imperador na parte oriental, chamado Basileu, que é uma palavra grega, né? Porque eu já disse na outra aula que os bizantinos, eles vão recusar até o latim, eles vão passar a usar o grego, porque eles vão dizer que a parte ocidental ficou bárbara. São todos bárbaros ali, agora a Roma é bárbara e tal. Então a gente vai ficar com o grego. Então eles passavam só com o grego, né? E o latim vai ficar com a parte ocidental. Por isso é que Santo Agostinho vai pegar muitas obras, né, orientais para traduzir do grego para o latim. Né? Porque os bizantinos desprezavam os latinos, né? Por causa de todas essas dificuldades que o Império Romano tem e dessa insistência dos papas em manter a primazia em Roma. Né? Bom, então, esse equilíbrio, né, entre o poder eclesiástico sobre o poder temporal, ele nem sempre vai ser harmonioso, vai ter um momento de muita tensão, tá? Durante a Idade Média. Vai ter um momento que vai ser muito tenso essa relação aí. Né? Porque teve um papa muito importante aqui, vamos ver agora. Que é São Gregório Magno, né? Esse aqui é um dos maiores, viu? Isso aqui é fantástico. Se você quiser estudar a história de São Gregório Magno. São Gregório I, né? São Gregório I é conhecido como Magno, grande, né? Magno quer dizer grande, né? 590 a 604. Eu estou falando de São Gregório Magno porque o São Gregório Magno,
ele se considerava súdito do império, né? Do imperador, né? Veja bem, o Império Romano da parte ocidental tinha caído, né? A parte oriental continuava. Então o São Gregório, né, antes de ser Papa, ele era de família rica, ele era um patrício, né? Família rica, tinha muitas posses e tal. Só que o que ele faz? Ele vai para a vida religiosa, abandona tudo, né? Então aqui nós aprendemos ontem com o Dom Tomás, né? Esse negócio, aproveitar para ilustrar essa aula aqui também, que é muito, muito bacana o que o Dom Tomás disse ontem. Né? Diz o seguinte, né? Vocação, né? Ou seja, para a vida sacerdotal, é Deus que chama. Então Nosso Senhor, quando chamou os apóstolos, chamou nomeadamente, né? Então essa vida sacerdotal, ela é uma questão de vocação, não é você querer ser sacerdote, né? Então esse é um problema que vai acontecer muito na Idade Média, né? Mas é uma questão de vocação, é Deus que chama. A vida mais perfeita não é a vida sacerdotal, é aquela vida que é a imitação de Cristo, né? Ou seja, né, abandona tudo que tens e segue. Então essa é a vida do religioso, entendeu? Então por isso que a maior parte dos santos eram religiosos, não necessariamente sacerdotes. Nós vamos ter muitos papas santos, mas vamos ter papas péssimos também, né? Mas os religiosos, o Dom Tomás ontem no sermão falou dos santos de Cluny, né? Acho que eram beneditinos, eu acho, em Cluny, na França, 200 anos, né? Só de monges santos. Então, né, a gente tem uma noção assim de como que essa vida religiosa, ela não é mesmo que a vida sacerdotal, né? Então, por isso que nós tínhamos, né, o clero regular e o clero secular. O clero secular é o clero que está mais ligado ao mundo, né, ao poder temporal, não são mais a questão dos sacerdotes. É claro que existem religiosos que são sacerdotes também, né? No caso dos beneditinos, por exemplo, né, um sacerdote beneditino recebe o título de Dom, né? Dom Tomás, Dom João, né, Dom André. São religiosos, mas são sacerdotes, né? Mas e essa vida religiosa, aí não é uma questão de vocação, você escolhe, entendeu? Você escolhe. Então aqui São Gregório, né? Ele escolheu a vida religiosa, então ele vai abandonar tudo, toda a riqueza dele, né? Vai doar para a igreja. E lá no sul da Itália ele vai fundar um monte de mosteiro, vai fazer uma obra muito grande lá. O interessante é como é que ele vira Papa, né? Então, e antes da vida religiosa, né? Ele é patrício, né? De família nobre e tal. Ele tinha sido prefeito, né? E ele vai ingressar na ordem dos beneditinos. Doa todos os seus bens, vai fundar 6 mosteiros na Sicília. E nesses 6 mosteiros ele vai abrigar aquele monte de gente, de religiosos que estão fugindo lá, né? Das invasões bárbaras no norte, né? Sobretudo os lombardos. No ano de 579, ele é enviado pelo Papa Pelágio II para Constantinopla, ainda como monge beneditino. Então ele sai de lá da Sicília, né? O Papa era Pelágio II, Pelágio II vai mandar ele para Constantinopla. Então lá em Constantinopla, né, ele era uma pessoa muito culta, era de família, né? Mas ele tinha abandonado essa coisa toda, mas lá ele vai, né, tomar conhecimento com muita gente importante e tal, né? E volta para Roma em 585, ainda monge. No ano 590, Pelágio II morre, né? Aconteceu uma epidemia em Roma, né? Então, tudo de ruim estava acontecendo, né? Ainda por cima uma epidemia. Aí morre o Papa. E aí todo mundo vai querer o São Gregório, ele era um monge, né? Aí, nessa altura eu acho que ele já devia ter sido ordenado padre, né? E aí, uma aclamação, porque naquela época ainda não tinha esse negócio de ser só os cardeais que, né, se reuniam ali para escolher o Papa, não. Entendeu? Então, você vê, né? Era um monge beneditino, mas todo mundo quis que ele fosse o Papa.
uma aclamação de todo o clero, de todos os cristãos e tal. Então pegaram ele aí, ele não queria, pegaram ele lá, não, você vai ser o Papa, entendeu? E foi um dos maiores papas, né? São Gregório Magno, um dos maiores papas da história da igreja. Olha lá, o ataque dos lombardos, né? Bizâncio, né, não queria nem saber de ajudar, né? Bizâncio estava nem aí para a parte ocidental do Império. Então São Gregório Magno vai lá enfrentar os lombardos, né? E vai conseguir fazer um acordo com eles, né? Para um tributo anual para se preservar a cidade de Roma. Uma coisa importante também sobre São Gregório são as missões, né? A conversão dos anglo-saxões. Ele teve uma obra imensa, né? São Gregório Magno, né? São 848 cartas que ele escreveu, documentos que ele escreveu. Acho que foi o Papa assim, que mais produziu, foi São Gregório Magno. Então tudo isso é documentado, né? Quem quiser estudar, né? Tudo isso aí está disponível, não sei, fonte primária lá do Vaticano e tal, você vai encontrar. E também, né? É ele também o responsável pelo canto gregoriano, por isso é que tem esse nome de canto gregoriano, por causa de São Gregório Magno. Então ele vai, né, difundir essa beleza, essa riqueza, esse tesouro da igreja que é o canto gregoriano. Então o que nós estamos vendo aí, né, é que essa ordem, né, do poder temporal que vai se submetendo ao poder espiritual, ao poder eclesiástico, né, é que vai proporcionar a verdadeira União Europeia. Essa União Europeia que nós temos hoje é uma falsa União Europeia. A verdadeira União Europeia foi a União Europeia da cristandade, que vai se consolidar com Carlos Magno, né? Mas graças a essa submissão dos reis, né, à autoridade eclesiástica. Porque tem que ter uma autoridade moral acima, né, que defenda, né, os princípios da verdade, né? São princípios que não mudam, né? São princípios perenes que não podem modificar. Então, Leão III, já falei dele numa outra aula também, né? Coroação de Carlos Magno. Então, o Carlos Magno, vocês vão lembrar, né? Ele era filho do Pepino Breve. Pepino Breve teve dois filhos, né? Carlos Magno e Carlomano. E havia uma espécie de acordo, né, entre os dois para que o Pepino Breve tinha se tornado, né, o rei dos francos, né? Porque eu já expliquei na outra aula sobre os francos, né, sobre a formação do Império Carolíngio, sobre os mordomos de palácio, né? Mordomos, né? Quer dizer, o maior da casa, né? A palavra mordomo não tinha o significado que tem hoje, né? Hoje o mordomo, coitado, né, é o serviçal da casa, né? Mas a palavra vem do latim mor, domus. Domus é casa, mor é maior, né? Então, também é o mesmo que prefeito, tá? Mordomo e prefeito. Por isso que em inglês, né, prefeito é maior, né? Que é a mesma origem latina, né? Então, o mordomo de palácio tinha mais poder do que o rei. Aí chegou a tal ponto que o Papa falou, não, então quem tem que ser o rei é o mordomo de palácio, filho de Papa. E aí o Pepino Breve virou o rei dos francos. E o rei, o outro rei dos francos, né, que era da dinastia merovingia ainda, aceitou e virou monge. Isso que é interessante na Idade Média, entendeu? Uhum. Aí o cara era rei, larga tudo e vai pro convento, virar monge, entendeu? E aí o Pepino vira o rei dos francos. Aí começa a dinastia carolíngia, né? E aí os dois filhos, né? Carlomano, Carlomagno. O Carlomano morre e o
a mãe deles, né? A mãe já começa a fazer uma aproximação, né? A mãe que eu digo dos filhos do Carlomano, a esposa do Carlomano, a viúva, né? O Carlomano tinha filhos, tinha acho que 2 filhos, ainda eram crianças ainda, os 2 filhos dele. E ela vai fazer uma aproximação, ela vai lá para Pávia. Pávia era território dos Lombardos na Itália, né? Os Lombardos vinham acossando Roma, né? Eu estou contando isso aqui para vocês verem a origem dos estados pontifícios, né? Porque o Pepino Breve, ele já tinha dado terras para a igreja, né? Conquistado a terra dos Lombardos. Mas os Lombardos, eles continuam acossando Roma. E agora, né, o Carlomagno começa a ver que a cunhada dele lá está tramando nas costas dele, né, fazendo um acordo com os Lombardos, para poder colocar os filhos dela, né, como o rei dos francos. Aí o Carlos Magno não vai aceitar, lógico, né? Não vai aceitar, vai tomar para si todos os bens, né, dos sobrinhos dele, né? Mas o Carlos Magno tinha o título, né, de patrício, que significava protetor da igreja, título de protetor da igreja, mas patrício. Então, quando os lombardos começam a atacar o Papa vai pedir socorro a Carlos Magno. Carlos Magno vai, ele é protetor da igreja, é patrício da igreja. Ele vai, né, vai cercar Pávia, onde estava, né, o rei dos lombardos. E depois, né, o rei dos lombardos, né, vai ser vencido. Você sabe o que acontecia, né? Quando um rei era derrotado, ele era morto, né? Mas Carlos Magno não vai matar ele, né? E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai virar monstro também. O rei dos lombardos vai para a vida religiosa, vai virar monge. E aí o Carlos Magno vira senhor daqueles territórios e pega e dá tudo para a igreja. Então aí são os estados pontifícios. Então é por isso que o Papa Leão III vai coroar, né, o Carlos Magno como imperador. Aí o pessoal lá no Oriente vai falar, não, como é que pode uma coisa dessa? O imperador é aqui, o Basileu aqui de Constantinopla, de Bizâncio. Mas acontece que naquela época não tinha imperador em Bizâncio, né? Tinha uma mulher governando, a Basileia. A sede lá estava vaga, o rei tinha morrido, o Basileu tinha morrido, quem estava governando era uma mulher. E o Papa concede o título de imperador de Roma, né? Aí vai dar início, né, ao chamado Sacro Império Romano Germânico. Então nós vamos ter o período carolíngio e depois nós vamos ter o período dos otônios, né? Aí quando tem a formação da Alemanha. Então aí nós vamos ter problemas maiores, né, com a igreja. Mas vamos chegar lá já já. Carlos Magno morre, o império dele vai ser dividido, né? Porque os filhos dele não vão conseguir manter a unidade do império. Depois os netos dele vão pegar e vão dividir, vão fazer o chamado Tratado de Verdun, né? E vão pegar os territórios e vai dividir. É aí que vai dando origem à França, que a gente conhece, né? E à Alemanha, né? Então eles vão dividir o território. Então agora a gente passa aqui por Nicolau I. Nicolau I, que foi pontificado de 858 a 867, vai condenar o segundo casamento de Lotário II. Esse aqui era rei carolíngio, hein? O Império Carolíngio ainda não tinha se desfeito, não. O sujeito casou pela segunda vez. O Papa, né, vai falar, vai condenar, né, que Deus uniu, o homem não separa, né? E vai fazer o seguinte, vai destituir também o arcebispo de Colônia e também o arcebispo de Treves, 2 cidades importantíssimas, né? Você vê assim, só para você ter uma noção da coragem que tinha o Papa e da autoridade que ele tinha. Ele vai, né, vai condenar
o rei, porque o rei casou pela segunda vez, então excomungado. Ora, se um rei fosse excomungado, ele estava perdido, acabava para ele, entendeu? Porque, né, todo o poder secular estava sustentado no poder religioso, era questão moral. Não pense você, como esses historiadores modernos falam, né, que esses homens dessa época davam pouca importância para isso. Hoje é totalmente o oposto, né? Hoje o sujeito fala um monte de coisa bonita e a vida dele é podre, e ninguém liga, entendeu? Naquela época não, o sujeito tinha que agir de conformidade com o que ele ensinava. Então, se você fosse excomungado, meu amigo, acabou para você, entendeu? Ninguém te seguia mais, seus súditos todos te abandonavam também. Então, a excomunhão, né, tinha um peso muito grande por causa dessa questão, né? Você não está mais na comunhão com os santos. Então, ele vai também, né, destituir o arcebispo de Treves e também o arcebispo de Colônia, duas cidades importantíssimas, né? Agora, depois da fragmentação carolíngia, aí nós vamos ter um período de papas muito ruins, né? Que é o século IX, entre o século IX e o século X. Aí você vai ter uma sucessão de papas aí bem ruins. Por quê? Porque essa questão do poder temporal e do poder eclesiástico, né, vai estar bastante misturada. É por isso que depois vai ter as outras, vai ter a verdadeira reforma da igreja, né? Que nós vamos falar já já. Mas então, a coisa vai ficar muito complicada, né, depois da fragmentação carolíngia. Porque o Império Carolíngio, né, ele manteve essa, de certa forma, né, conseguiu manter essa harmonia entre o poder eclesiástico, e o poder temporal submetido ao poder, como é o que deve ser. Totalmente diferente de hoje, né? Que hoje é o contrário. Hoje é a igreja que está submetida a esse poder temporal, esse poder oculto que ninguém sabe, né, de onde que vem, né? Essa nova ordem mundial assim chamada, né? Mas naquela época não, naquela época todo mundo tinha consciência de que o poder vem de Deus. Deus, né, dá o poder aos reis, mas esse poder passa primeiro pelo Papa, entendeu? Então por isso é que o Papa é que fazia a coroação do rei. O rei era sagrado, né? Era consagrado. Então ele tinha que agir em conformidade com os princípios de Deus, com as leis de Deus, né? Caso contrário, seria excomungado, né? Então, aqui, né, tem várias histórias, né? Que é o período de fragmentação, o reino de Carlos Magno, né? O império é dividido. Aí você vai ter a formação, né, da Alemanha. A Alemanha eu estou dizendo assim em termos de sentido, né, geográfico, né? Não a Alemanha propriamente, como a gente fala hoje, né? Mas sentido geográfico, né? Aí você vai ter o governo dos Otônidas, né? São sucessores de Otto I. Então esse é um período de péssimos papas, né? Um exemplo disso aqui, né, é o caso do Teofilato, que era um patrício, senador, né? Pai da Marósia. Então, olha só que coisa horrorosa isso aqui, né? Marósia, ela era casada com um duque, né, poderoso, mas disse, tá certo? Isso aqui né, é o que você vai ver isso em alguns historiadores, a gente não pode afirmar se foi assim ou se não foi, né? Mas não se pode duvidar também, né? Disse que a filha, né, chamada Marósia, que era casada com esse duque, ao mesmo tempo que era casada, ela era amante do Papa Sérgio III. Olha que coisa horrorosa. Então, nós temos aqui um Papa imoral, né, tá certo? Que praticava uma imoralidade que era contrária, né, à própria lei de Deus, né? Aqui era Papa. E disse que tiveram filho. Entendeu? Tiveram filho. E depois da morte do Papa Sérgio III, a Marósia vai fazer esse filho dela se tornar Papa. Vai ser o João XI. Tá claro?
Então, esse tipo de história aí é que os iluministas aproveitavam para falar que a igreja era podre, que não sei o que e tal. Então nós temos aqui um período, né, de muita decadência moral dentro da igreja. Agora, né, vamos pegar o catecismo aqui de São Pio X para a gente entender o que a igreja é. O que ensina o catecismo de São Pio X? Né? A igreja em geral e da igreja em particular. Né? Então diz assim, né? Sobre os membros da igreja encontram-se parte do céu, formam a igreja triunfante. Parte no purgatório, forma a igreja padecente. Parte na terra, forma a igreja militante. Então essa igreja geral, de modo geral, ela tem essas três partes. Né? Por isso que nós temos a comunhão com os santos. Né? Está no artigo do credo. Essas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Sim. Constitui uma só igreja e um só corpo, porque tem a mesma cabeça que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as une, o mesmo fim que é a felicidade eterna, que uns já estão gozando e que outros esperam. Né? E da igreja particular, né? A igreja católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Ele vai dizer aqui sobre, né, a parte do corpo da igreja e a parte da alma da igreja. A alma da igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça, do Espírito Santo e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Cristo e Redentor dos santos. Esta parte que é a alma da igreja e também, né, a igreja triunfante, a igreja padecente, é santa. Aqui não tem erro, não tem heresia, não tem nada. Mas a outra parte da igreja, que representa o corpo da igreja, não. Tá certo? Então, uma coisa é a alma da igreja, outra parte é o corpo da igreja. O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação dos seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Então, o corpo da igreja, né, é o que tem de visível na igreja. Esta parte da igreja é formada por homens. E os homens são pecadores, têm o pecado original. Então, quando os homens da igreja pecam, né, contra a moral, quando eles cometem erros, não são erros da igreja, não são pecados da igreja. A igreja não é pecadora, a igreja é santa. A igreja é uma instituição divina. Existe uma parte humana da igreja aqui nesta terra, né? E essa parte que compõe o corpo da igreja que pode pecar. Então é muito importante fazer essa distinção e ter equilíbrio das coisas, né? Então, a acusação que os iluministas faziam contra a igreja em função desses maus papas não procede, porque não é culpa da igreja, é culpa deles, desses maus papas, dessas pessoas, né, que usavam, né, da sua autoridade para cometer abusos. Né? São erros deles, não da igreja. Os erros do Concílio Vaticano II não são erros da igreja, são erros dos homens que fizeram aquilo. Não pertence à igreja. Os erros dos papas conciliares não são erros da igreja católica. São erros deles, eles vão responder diante de Deus. É? Se não se arrependerem. Muito bem. Já estamos quase no fim, né? A gente não... Nós vamos entrar aqui no Papa, muito importante, né? Citar aqui o Papa Nicolau II, né? Estou citando aqui os papas, né, assim, tiveram uma atuação relevante, né,
acho que tem vários outros, né? Mas não dá para falar de todos não, né? Não há tempo, né? Então, pontificado de 1058, 1061, vai convocar o sínodo de Latrão, no ano de 1059, né? E aí, a partir daí, os papas serão eleitos por votos de cardeais. Então tá vendo aí, ó, só em 1059, ó. Não mais por aclamação do credo, ou do povo, ou do imperador, né? Então aqui é a origem, né, do conclave e tal. Aí a gente chega finalmente no Papa, esse aqui fantástico, né? O Gregório VII. Gregório VII é de 1073 a 1085. Olha só a situação que vivia esse Papa e a força que tinha. E vivia, essa época aí é a época que os normandos são os vikings, né? Aqueles vão do lado que vem do norte, né? Eles estão invadindo a Europa ali. É a época, por exemplo, que Guilherme o Conquistador está invadindo o reino anglo-saxão lá, né? E vai conquistar a Inglaterra. E é o reino também que os normandos também vão invadir o sul da Itália, né? E nessa época aí, a igreja passava por 3 problemas muito graves. Então, isso aqui é muito importante vocês saberem. Só para vocês entenderem o seguinte, né? Que isso aqui que é a reforma da igreja. Aquilo que o Lutero fez lá na frente não foi reforma nenhuma, foi revolução. É chamado de reforma protestante, né? Um grande erro, né? Agora, aqui, o Papa Gregório VII fala, aqui faz reforma. Aqui é uma verdadeira reforma da igreja. A igreja tinha 3 problemas seríssimos aqui. O primeiro era o nicolaísmo. Você sabe o que era o nicolaísmo? Já ouviram essa palavra? Então, aqui também para desfazer a mentira protestante, né? Que dizem que os papas não casavam para poder, né, manter os bens ali eclesiásticos e tal, dividir entre filhos e não sei o que e tal, e não dispersar o poder da igreja, não dispersar, né, a fortuna da igreja e as terras da igreja. Não, nada disso, está escrito na Sagrada Escritura. Não casava, porque realmente tem que seguir Cristo, né? Sacerdote não pode casar, tem que se dedicar às coisas de Deus, não se dedicar às coisas de família. Então aí você escolhe o estado de vida de pai de família. Se você escolher o estado de vida sacerdotal, você tem que abraçar o voto de castidade, o celibato. E aí o nicolaísmo era justamente, né, o que acontecia com esses padres. Esses padres, eles pecavam, né, contra o 6º mandamento e acabavam, né, traindo o seu voto de castidade. Então estava acontecendo muito isso. Né? Então, quer dizer, isso vai apodrecendo, né, a igreja, né? A parte física da igreja, como eu disse, reforçando o que eu disse antes. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso tem a ver com a parte, né, do corpo da igreja, né? Então, o nicolaísmo, né, os padres, né, pecando, né, contra o 6º mandamento. Isso aqui era gravíssimo, né? O Papa que tinha concubina, tinha filhos, Papa não, padre, né? Tinha concubina, bispos, né? Tal. Isso aí, até hoje tem isso. Entendeu? Mas o Papa Gregório VII, isso aqui é excomunhão. Ou então afastamento, né? O outro problema era a simonia. A simonia também é outro problema que tem aí, ó, que é o sujeito usar dos bens espirituais para tirar vantagem temporal. Né?
venda de cargo eclesiástico, né? Fazer carreirismo, né? Usando a igreja para fazer carreira e ganhar dinheiro. Então nós temos um monte de gente aí que está mais interessada nisso daí do que, né, na verdadeira fé, na defesa da doutrina católica. Eles usam, né, a tradição e tal, diz que são defensores da tradição, então na verdade eles querem dinheiro. Né? Então negócio, né? Às custas dos bens espirituais. Eu fico abismado, sinceramente, né? Olha, se Deus deu, a gente, né, dá também. Os dons, os tesouros da igreja, né? Os meios de graça. A pessoa não pode cobrar por essas coisas. Né? Pausa. Uma pessoa não pode cobrar com isso. Eu fico impressionado de ver na internet um monte de padres fazendo curso, sabe? E cobrando caríssimo para poder ensinar vida ascética, vida moral, catecismo, não sei o quê. Um padre não pode fazer uma coisa dessa. Você não pode. Isso aqui para mim, sinceramente, é simonia. É você estar fazendo negócio, está ganhando dinheiro com as custas dos bens espirituais da igreja. Se você é um padre, se você é um sacerdote, você tem que dar de graça o que você recebeu de Deus. Mas você tem um monte de padre fazendo isso aí na internet. E são uns cursos caríssimos, entendeu? Coisas que eles têm que fazer de graça. Eles têm que fazer de graça. Por isso que chama graça. Graça. A graça tem que ser de graça. A graça não pode custar caro. Que absurdo, né? Que absurdo. E outra questão, né? Essa questão aqui que era mais complicada, né? Aqui, você vê, o Papa Gregório VII vai peitar esse negócio todo aqui, entendeu? Mas aqui era a questão das investiduras, né? Isso aqui era mais difícil. As investiduras, o que acontecia? O imperador, né? Aqui estou falando já da época dos otônidas, né? Os imperadores do Sacro Império Romano, eles tomavam para si uma coisa que pertence à igreja. Ou seja, morreu o bispo da cidade tal. Né? Então o símbolo são as insígnias, né, do bispo que representa o poder do episcopado que ele exerce. Quando o bispo morria, o imperador ia lá e pegava o báculo, que são, né, as insígnias, e o anel do bispo. Pegava para si, e aí ele escolhia outro bispo, e aí ele investia, fazia o ato de investidura, né, e nomeava aquele bispo ali como sendo, né, aquele que seria responsável por aquela diocese, por aquela cidade. Entendeu? Então isso acontecia muito. Gregório VII falou, não, isso tem que acabar. Ponto final. Vamos acabar com essa palhaçada. Então o sujeito tinha uma coragem imensa, porque você imagina, olha só. Aqui nós temos vários exemplos de reis que vão ficar, né? Por exemplo, né, o Henrique IV, né? Na Inglaterra o Guilherme II. Depois eu vou contar essa história, né, do Guilherme II, que vai causar, isso é que vai causar a morte de Thomas Becket, né? Thomas Becket vai morrer por causa disso aqui. Então o Papa Gregório VII vai fazer um documento chamado Dictatus Papae. Isso aqui vocês vão achar lá no livro do Mário Curti Giordani, A História do Mundo Feudal. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu lia muito ele na biblioteca lá da faculdade. Eu ia lá escondido na biblioteca, lá pegava o livro, ficava lá e anotava tudo. Eu tinha várias anotações de todas essas, né, essas dinastias reais que formaram a Alemanha, a Inglaterra e a França. Depois eu vou ver se eu acho isso. Para mim aquilo ali é um tesourinho.
Mas está o livro aí, né, do Mário Curti Giordani, vale muito a pena ler. Na página 233 ele diz assim, né, o Dictatus Papae, do Papa Gregório VII. Olha que coisa impressionante, né? Primeiro, a Igreja Romana foi fundada só pelo Senhor. Ponto final. Como é que as coisas eram muito simples, né? Não tinha esse negócio de ficar com ambiguidade, com essa linguagem confusa. Número 2, só o Pontífice Romano pode ser chamado a justo título universal. Terceiro, só ele pode depor ou absolver os bispos. Olha que bagunçou com, né, com aquela coisa aqui das investiduras, porque essa questão das investiduras usurpava, né, e vai ser isso também, né, uma das causas da Inquisição, porque essa usurpação da autoridade do Papa pelo Imperador é que vai fazer com que o Papa, né, convoque depois a Inquisição, porque o Imperador do Sacro Império Romano estava tomando para si a justiça contra os hereges, e o Papa disse não, quem tem que combater a heresia é a Igreja. A Igreja é que entende o que é heresia e o que não é. Número 4. Seu legado em concílio está acima de todos os bispos. Mesmo que seja de grau inferior, só ele pode pronunciar uma sentença de deposição. 5º. O Papa pode depor os ausentes. 6º. Não se pode permanecer sob o mesmo teto daqueles que tiverem sido excomungados por ele. Você imagina uma coisa dessa, né? O pessoal foi excomungada, aí você que mora naquela casa com aquela pessoa, você agora a pessoa tem que ir embora. Pode morar mais ali não. 7º, só ele pode, de acordo com as circunstâncias, estabelecer novas leis, resumir novos povos, transformar um colegiado em abadia, dividir o bispado e unir os bispados pobres. O Concílio Vaticano II fez tudo o contrário disso aqui. Né? Horizontalizou a hierarquia, né? O Papa agora não manda em nada, né? Quem manda agora são os bispos e tal, cada bispo faz o que quer, cada padre faz o que quer, e o povo é que manda. Então, ele fez uma bagunça só. Por isso é que eu falo que é um magistério que não é magistério, não ensina porcaria nenhuma. Ninguém impõe nada. São todos liberados. 8º, só ele pode dispor das insígnias imperiais. Aqui, então, acabou com as investiduras, né? O báculo e o anel. Você imagina lá o rei, né, o Henrique IV, como é que ficou quando não leu isso daqui. Né? Ele quase que infartou, né? 9º, o Papa é o único homem a quem todos os príncipes beijam os pés. Todos os reis da terra, é o único homem que eles devem beijar os pés e prestar reverência ao Papa. Ou seja, o Papa é a maior dignidade na terra. É por isso que o Papa não pode fazer como o Papa Francisco, né, ir lá e receber um presente, né, do presidente foi da Bolívia, né, que deu para ele um crucifixo em forma de símbolo comunista. Né. Porque se o Papa faz isso, o Papa está se submetendo à autoridade secular. Né. Não, o Papa ele é a autoridade máxima sobre a terra. Todos os reis devem lhe beijar os pés. 10º, é o único cujo nome se pronuncia em todas as igrejas. 11, seu nome é único no mundo. 12, é-lhe permitido depor os imperadores. Isso aqui é fantástico, né? O imperador está abusando do seu poder lá, está fora. Põe outro aí. 13, é-lhe permitido transferir os bispos de uma sé para outra segundo a necessidade. 14, pode, onde quiser, ordenar um clérigo de qualquer igreja. E tem vários, né? Mas aí não dá tempo. Depois eu leio um livro do Mário Curti Giordani, que é fantástico isso aqui. 22, esse aqui é para fechar, né? A Igreja Romana nunca errou e como atesta a Escritura, nunca errará. Então, quando falo de igreja aqui, estou me referindo à igreja, né? Não aos homens, né, da igreja que ocupam os cargos eclesiásticos, que podem errar sim. Né? A igreja jamais pode errar. Por isso é que o Papa é infalível. Então, tem algumas coisas que são importantes a gente dizer para encerrar essa aula. Né? Primeiro, a questão da papolatria, né? Ou seja,
colocar o Papa como se fosse, né? O Papa é inerrante. Não. O Papa, ele é infalível sob certas condições que foram definidas no Concílio Vaticano I. Né? Agora, ele pode errar enquanto doutor privado. Pode falar um monte de besteira. Nós somos obrigados a seguir as bobagens que fala o Papa. Né? Agora, se ele se pronuncia ex cátedra, né, em termos de moral e doutrina, impondo isso, entendeu? Aí sim nós temos que acatar e obedecer. Nenhum Papa conciliar jamais fez isso e jamais fará. Porque se eles fizessem isso, né, eles não poderiam errar, porque teriam assistência do Espírito Santo. E como eles não querem assistência do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, porque eles não acreditam na verdade, então eles nunca se pronunciam desta maneira. Né? Eles sempre se pronunciam de forma liberal. Né? Você acredita que se quiser, se não quiser também. Se você quiser ser budista, quiser ser maometano, quiser ser judeu, não importa. Né? Então, a doutrina deles é a doutrina do liberalismo, né? É o humanismo. Né? Então, é a chamada papolatria, né? Colocar o Papa como inerrante. Então, isso é o que fazem, né, os modernistas. Não, o Papa falou, está falado. Tudo que o Papa falou, nós temos que obedecer. Né? E é o que faz também o sede vacantista, quando diz que o seu Papa falou besteira, então o Papa não pode falar besteira, então por isso não é Papa. Claro que o Papa pode falar besteira, claro que o Papa pode errar. Ele não pode fazer isso, né? Quando ele se pronuncia, infalivelmente ex cátedra, segundo as condições do Vaticano I. Agora, fora isso, né, nós vimos aqui, ó, Papa com amante, Papa tinha filho, não sei o que. E depois vai ter Papa assim também no Renascimento, entendeu? Então, cuidado, muito cuidado. Depois, só para finalizar, né, não dá para falar de todos não, né? Tem o Papa Urbano II, que vai convocar a primeira cruzada, né? De 1088 a 1099. Então a primeira cruzada foi convocada em 1095, né? E aí depois eu vou contar a história das cruzadas. E parar aqui no Calixto II, né? Que é de 1119 a 1124. No ano de 1122 vai fazer a concordata de Worms. Então nessa concordata ele vai fazer um acordo com o rei Henrique IV. Esse rei Henrique IV foi aquele rei que ficou pulando pelas tamancas por causa desse decreto, né, do Papa Gregório VII, né, contra as investiduras. Né. Aí vai fazer um acordo, essa concordata vai dizer o seguinte, né, o imperador ele não vai fazer investidura, a investidura pertence à igreja, ele vai aceitar. Mas ele vai querer estar presente nesses atos de investidura. Né? E no caso de haver, né, uma indecisão, uma indefinição, né, quem vai ser investido, se vai ser fulano, aí o imperador passa a ter o poder de dar o voto, né, é chamado voto de Minerva, isso, né, que é aquele voto que decide a questão. Né? Então isso na Alemanha, tá? Fora da Alemanha a coisa vai continuar conforme tinha sido decretado pelo Papa Gregório VII. Gregório VII, né? Mas na Alemanha não, na Alemanha aí o imperador vai ter essa... Né? E depois essa coisa vai também mudando. Nós vamos ver essa questão do poder de veto do imperador, mesmo no conclave. Né? E isso vai ter até na época de São Pio X, porque tinha sido eleito aquele Rampolla, né? Que era um maçom filtrado. Né? E aí o imperador do Império Austro-Húngaro vai falar, não, esse aí não. Aí vamos fazer um outro conclave para eleger São Pio X. Então tá bom, parar por aqui que nós já fomos muito longe, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo.